Meus caros, eu quero agora dar uma pincelada aqui para vocês na execução de medida socioeducativa. Execução, tá? Nós já vimos o rol das medidas socioeducativas, artigo 112, vimos a questão da prescrição, agora precisamos entender a execução. Seguinte, a execução de medida socioeducativa está regulada pela Lei 12.594, que trata do SINASE, caindo bastante nas provas. Tá? O que é importante para a gente entender por hora em relação a essa Lei 12.594 de 2012, que trata aqui do SINASE em termos de execução de medida socioeducativa. Seguinte, vamos nos lembrar que para determinadas medidas há necessidade de se implementar uma execução de medida. Quais são essas medidas? Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, para esses casos, aplicada aqui qualquer uma dessas medidas, há necessidade de se iniciar um processo de execução de medida. E nesse processo de execução de medidas, teremos aí decisões jurisdicionais que serão proferidas pelo juízo da execução, certo? Então, quando se aplica a medida, o primeiro ponto que se vem aqui à mente, discussão, é: a execução será imediata ou não? E para poder responder se a execução vai ser imediata, nós precisamos nos lembrar da questão do recurso contra a sentença que aplica a medida. E vem aí predominando o entendimento de que essa sentença desafiará o recurso de apelação e a apelação, nesse caso, terá apenas efeito devolutivo. Não terá efeito suspensivo, apenas o efeito devolutivo, o que vai admitir, então, a execução imediata do julgado. Admitindo a execução imediata do julgado, nós teremos, então, meus caros, que dar início a essa execução. E para dar início à execução, o juízo que aplica a medida socioeducativa expede a designada Guia de Execução de Medida Socioeducativa. Guia de Execução de Medida Socioeducativa. Essa guia de execução vai instruir o processo de execução de medida socioeducativa. E essa guia de execução, temos até uma resolução do CNJ que trata exatamente desse documento. Então, expedida a guia de execução, isso vai instruir o processo de execução de medida. E a entidade de atendimento também recebe essa guia de execução. Por quê? Essa entidade de atendimento tem que elaborar o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. PIA, Plano Individual de Atendimento. Esse PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e, vejam, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada pelos pais ou responsável. Então, o PIA ele não é elaborado de uma forma unilateral pela entidade de atendimento. Ele tem que ser elaborado com a participação efetiva do adolescente e de sua família. Muito bem. Elaborado esse PIA, e há um prazo para que ele seja elaborado, tá? Há um prazo para que ele seja elaborado. Então, no caso de programa de internação e semi-liberdade, ele tem que ser elaborado no prazo de 45 dias. Tratando-se de PSC ou LA, ele tem que ser elaborado no prazo de 15 dias. Anotem, guardem isso aí, anotem, porque vem caindo bastante também
o prazo para elaboração do PIA. Então, LA, PSC, 15 dias, SEMI, INT, 45 dias é o prazo para a elaboração do plano individual de atendimento. Uma vez elaborado esse PIA, ele será encaminhado ao juízo da execução. O juízo da execução dará oportunidade de manifestação à defesa e ao Ministério Público. Feitas aqui as manifestações, teremos que o juízo poderá ou homologar esse PIA, certo? Ou homologa aí o PIA, ou então, meus caros, determina a sua retificação. Quando então ele vai encaminhar aqui uma comunicação para a entidade de atendimento, e essa entidade de atendimento, por sua vez, poderá ou promoverá aqui a retificação do PIA, esse ajuste do plano individual de atendimento. Enquanto esse PIA não for ajustado, a versão anterior continua vigendo, continua sendo aplicada, salvo se houver determinação judicial em sentido contrário, tá bom? Então o PIA, ele é elaborado, uma participação aqui do adolescente e sua família, encaminha o processo, as partes se manifestam, o juiz vai homologar, não homologando, porque entendendo que não é adequado, então determina-se a sua retificação e a execução da medida prossegue, certo? Tendo como norte o PIA, tendo como norte aqui esse plano individual de atendimento, certo? Tudo bem. Segue, então, a execução da medida socioeducativa e, nesse sentido, meus caros, seguindo a execução da medida, nós teremos decisões que poderão ser adotadas durante a execução. Então, nós temos aí a possibilidade da reavaliação da medida socioeducativa. Temos a possibilidade da substituição das medidas, da suspensão das medidas e assim por diante. Então, o artigo 43 da Lei 12.594 indica isso, a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas em meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual de atendimento pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do MP, do adolescente, de seus pais ou responsável. Então vejam, meus caros, a execução de medida, nós teremos a possibilidade dessa reavaliação constante. E essa reavaliação pode acarretar aqui na continuidade, pode acarretar na substituição da medida, pode acarretar na sua suspensão. Vejam que interessante. E então teremos decisões que serão tomadas pelo juiz, aplicando-se aqui a sistemática recursal lá nos termos do que está no estatuto. Ou seja, sistemática recursal do CPC com as adaptações próprias do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Então você tem aí essa possibilidade. Bom, ainda esse juízo da execução da medida, ele pode reavaliar eventuais sanções disciplinares que forem aplicadas ao adolescente na entidade de atendimento. Então, a entidade de atendimento, ela conta com um regimento interno. E nesse regimento interno, nós teremos aí as sanções que podem ser aplicadas em razão de determinadas faltas. Então, você tem aí um regime disciplinar que vai tipificar de forma explícita as infrações leves, médias e graves e vai prever as respectivas sanções disciplinares, certo? Você tem lá o regimento interno da entidade de atendimento. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, tem o regimento interno
da Fundação Casa. E esse regimento interno tem lá previsto o que é infração leve, o que é infração média e o que é infração grave, certo? Com a previsão das respectivas sanções disciplinares para cada uma dessas situações. Perfeito? Muito bem. Então, uma outra questão. Verificando-se que houve a prática de uma infração disciplinar pelo adolescente, há necessidade de instauração de um procedimento, de uma formal, ok? Disciplinar, que vai tramitar perante a entidade de atendimento, sob aqui o julgamento de uma comissão disciplinar. Então, a comissão disciplinar vai tocar aqui esse procedimento que vai tramitar na entidade de atendimento, observando-se, logicamente, o contraditório e a ampla defesa. Certo? Muito bem. Detalhe. Para apuração, então, dessa falta disciplinar, nós teremos essa comissão. Essa comissão será integrada por 3 pessoas. Teremos 3 integrantes da comissão disciplinar, sendo que pelo menos um deve ser oriundo da equipe técnica, ou pelo menos uma pessoa deve ser oriunda da equipe técnica, certo? Então teremos aí a possibilidade dessa equipe técnica que vai analisar e vai verificar qual é a sanção disciplinar prevista naquele caso, tá? E tomará essa decisão, que poderá ser revista a pedido do interessado pela autoridade judiciária. Então o juiz poderá verificar no caso concreto se a sanção aplicada guarda aí uma situação de proporcionalidade e assim por diante, certo? Agora, não é possível aplicar, está vedada a aplicação da sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno. Então está aqui proibida a aplicação de sanção disciplinar de isolamento. Muito bem. Salvo, e aí anotem por gentileza esse dispositivo, que é o artigo 41, certo? Aliás, 48 da Lei 12.594. O que trata esse dispositivo? Olha só. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsáveis poderão postular a revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até decisão final do incidente. Então, comissão aplicou a sanção. Nós temos aqui que o defensor, o MP, o adolescente, sua família, pode pedir aqui, os seus representantes, né, podem aqui pedir a revisão judicial dessa questão. Muito bom. Agora vem o parágrafo 2º. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto seja imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente, a quem seja imposta a sanção, sendo necessária a comunicação ao MP e à autoridade judiciária e ao defensor no prazo de 24 horas. Então não pode aplicar isolamento, salvo quando, meus caros? Exceto se for imprescindível para a garantia da segurança dos outros internos ou do próprio adolescente, certo? Ou do próprio adolescente. Até aqui tudo bem? Perfeito? Então vejam que o juízo aqui da Vara da Infância, que vai analisar que vai estar à frente aqui da execução, ele vai decidir questões relacionadas ao próprio processo de execução, como pode também rever situações que foram decididas no âmbito
da entidade de atendimento. Tá certo? Agora, meus caros, vejam só. Essa medida, então, ela vai sendo processada e a ideia aqui, o objetivo é que ela seja extinta. E quando que a medida socioeducativa poderá ser extinta? E aí, artigo 46 da Lei 12.594. Ela será extinta, 1, pela morte do adolescente, natural. 2, pela realização de sua finalidade. Então, a finalidade da medida foi atingida. Extingue-se. Perfeito? Aí vem, meus caros, do inciso 3. Pela aplicação, vejam, pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto em execução provisória ou definitiva. Então vamos pensar assim. Adolescente lá praticou o ato infracional, foi aplicada a ele a medida de liberdade assistida. Tá? Completou a maioridade. Continua cumprindo a LA. Só que aí ele foi lá e praticou um crime agora, porque já completou a maioridade. Já completou a maioridade, praticou um crime. Tendo praticado o crime, então nós não teremos mais uma ação socioeducativa, ou teremos um processo criminal, havendo aqui a sua condenação, vejam, havendo a sua condenação a uma pena em regime, a uma pena privativa de liberdade, em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva, a execução da medida será extinta. Não há mais razão para a continuidade desta medida socioeducativa, em razão aqui, em razão da superveniência da prática do crime e aplicação da respectiva pena. Então, anotem, extinção da medida socioeducativa pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Certo? Isso vai acarretar a extinção da medida. Agora, Luciano, se o adolescente, aliás, agora adulto, né? Se esse que está, o socioeducando, está cumprindo aqui a medida, ele vem praticar um crime, ainda não foi aplicada a pena. Será que é possível a extinção da medida nesse caso? Aí depende, meus caros. Por quê? No caso de maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo criminal, competirá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, comunicando o juízo criminal competente. Então, são situações diferentes, né? Praticou o crime, o juízo da execução, já vamos extinguir aqui. Ou não, vamos dar continuidade. Aí depende, meus caros. No caso de maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, se praticou o crime, então o juiz responsável pela execução, o juiz da execução da medida, ele vai avaliar se é o caso de dar continuidade a essa execução. Ele pode optar muito bem pela sua extinção. E o parágrafo 1º do artigo 46 do ECA autoriza isso, certo? Autoriza que ocorra aqui a extinção da medida de acordo com a análise do juízo da execução. Impõe o artigo 46 do inciso 3 que, no caso de aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprido em regime fechado ou semiaberto em execução provisória definitiva, teremos aqui a extinção determinada. Aqui, então, não tem análise do juiz. Muito embora a gente saiba muito bem que em matéria de infância e juventude, principalmente aqui é parte de execução,
sempre teremos aí uma possibilidade de um juízo de análise, porque a depender da situação, pode-se aí ter uma opção pela continuidade da execução da medida, certo? Mas, via de regra, teremos a extinção nos termos aqui do artigo 46, inciso 3, da Lei 12.594, tá bom? Uma outra situação de que impõe a extinção da medida é pela condição de doença grave. Condição de doença grave que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Então, vejam, doença grave, o que significa? Doença grave que ele está incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Nesse caso, ele não tem como entender o conteúdo pedagógico. Por exemplo, ele não tem como entender o conteúdo pedagógico. Então, nesse caso, não dá para que ele possa ter continuidade da execução dessa medida, certo? É uma situação que nós temos aqui prevista aqui no artigo 46. Mas tome cuidado, porque nós temos também previsto na Lei 12.594 para um atendimento para aqueles adolescentes com transtorno mental e com dependência de álcool e de substância psicoativa, certo? Então, nesses casos aqui, pode até acontecer a suspensão da execução da medida para que ele possa se tratar. E depois haverá uma reanálise para verificar se ele vai continuar ou não aqui cumprindo essa medida socioeducativa. Então, para isso, a gente tem que avaliar o artigo, vou pegar aqui, o artigo 64, parágrafo 4º. Excepcionalmente, o juiz pode suspender a execução da medida com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que melhor lhe atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico, certo? Então o juiz tem que analisar. É possível que nós tenhamos a suspensão. Agora, se o adolescente não puder entender o projeto pedagógico, aquela medida ela passa a ser uma simples pena. Então daí porque não há razões para termos a continuidade, impondo-se aí a execução, aliás, a extinção da medida socioeducativa. E um outro e último detalhe que eu gostaria aqui de trazer para vocês, relativos a essa lei, diz respeito aos direitos individuais do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Artigo 49. Artigo 49. Anotem aí esse dispositivo, 49. Lá fala dos direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa. E no inciso 2 desse artigo, vai indicar lá que é direito do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu local de residência. Deixa eu explicar aqui. Vamos imaginar que o adolescente foi inserido em internação por conta da reiteração da prática do ato de tráfico de entorpecentes. Certo? Tráfico de entorpecentes. Muito bem. Meus caros, tráfico de entorpecentes não se trata de um ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, então, ele deve cumprir a internação, em unidade situada
no seu local de residência, no local de residência aqui dos pais, para que os pais possam acompanhar essa execução de medida. E o Estatuto da Criança e Adolescente traz regra nesse sentido. Se vocês pegarem lá o Estatuto, e aí a gente tem aqui o dispositivo expresso que trata dessa questão, lá nós vamos ter aqui a previsão entre os direitos do adolescente internado a previsão de que ele cumprirá a medida aonde? No local mais próximo de sua residência. De acordo com a Lei 12.594, medida não foi ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, vai cumprir na entidade que deve estar situada no mesmo local de sua residência. Certo? Se não existir unidade nessas condições, então ele tem direito de ser inserido em meio aberto. Vai cumprir medida de liberdade assistida. Salvo se praticar ato infracional, equiparado aqui, ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, quando ele vai cumprir a medida em local mais próximo de sua residência. Não precisa ser na mesma cidade. STJ analisou esse artigo 49, inciso 2, e entendeu que não se trata de um direito absoluto. Tem que ser analisado o caso concreto. Então, não haverá essa inserção em programa de meio aberto de forma automática. Tem que ser analisado o caso concreto para que haja aplicabilidade desse dispositivo. Tá bom? Muita atenção aí nesse dispositivo, artigo 49, inciso 2 da Lei 12.594 de 2012.